dia, Magé. Bom dia, magéense. Estamos aqui nos estúdios da Rede de TV Web+, do magéonline.com, e hoje debatendo o que está acontecendo no mundo. A nossa pergunta é a seguinte: que transformação é essa globalizada que tomam conta das ruas, tomam conta das cidades e chegam a todos os pontos de cada região no mundo? Aqui do nosso lado nós temos um líder estudantil, Felipe Santana, que é presidente da União Magéense dos Estudantes Secundaristas. E aqui do nosso lado também o Dr. Tiago Uman, que é representante da OAB Magé. E dentro dessa instituição, ele é presidente da Comissão de Assuntos Municipais. O objetivo aqui é tentar fazer uma análise do que está acontecendo nesse momento no mundo, Felipe. Essas mobilizações que têm transformado a política globalizada do modo geral, têm tirado aí presidentes da sua cadeira. A gente lembra, a gente que está um pouquinho mais velho, lembra do movimento dos caras pintados, tirou um presidente da República do Brasil, e parece que dessa vez essas manifestações retomam com força total. Então nós vamos começando a falar justamente sobre esses movimentos globalizados. Tivemos ele na Espanha, no Egito, começou lá também com o Setembro Árabe, que tomou as ruas. Em suma, o que a gente pretende, na verdade, é saber como essas manifestações populares chegam à cidade de Magé, uma cidade que ficou por pelo menos 3 décadas abandonada de todos os movimentos possíveis e imaginários, não só Magé, outra cidade, mas em Magé isso se agravou por direcionamento de governos que eram quase coronelismo na cidade. Há pouquíssimo tempo atrás fizemos uma transição democrática, temos um novo prefeito, e parece que essa abertura, culminada com esses movimentos mundiais, começa a surtir efeito também no município de Magé. Felipe, gostaria que você falasse um pouco para o nosso espectador que movimento é esse, que aspirações são essas que os jovens estão trazendo para as ruas, do modo generalizado. Vamos falar de Brasil, mas eu gostaria que você falasse também um pouco de Magé. O que se quer, para onde se vai e se continua toda essa onda de mobilização que tem, pelo menos ao nosso modo de ver, ao nosso modo de analisar, trago alguns frutos já para a cidade. Está aqui então, a gente cumprimenta o Felipe com bom dia. Felipe, a palavra é sua e o povo é seu. Bom dia, ouvintes, espectadores do Magé Online, da TV Web+. Essas grandes manifestações, elas têm tomado uma proporção já há algum tempo no Brasil. A gente saiu da segunda Conferência Nacional de Juventude, que foi aqui no caso nossa primeira Conferência Municipal de Juventude de Magé, com muitas resoluções para melhorias, não só para a juventude, mas também para toda a população magéense, e conseguimos chegar com uma grande discussão em Brasília, onde a gente levantou pautas importantíssimas para a mudança brasileira. De início era pautas como 10% do PIB para a educação, 50% do pré-sal para a educação, 100% dos royalties para o pré-sal, internet gratuita para toda a população magéense nas praças centrais da cidade, fim do sucateamento das escolas municipais, das unidades básicas de saúde da família. E a juventude ela pôde perceber que desde a última conferência até agora poucos avanços foram dados, e a juventude não espera. A gente conseguiu analisar aqui no dia 29 agora do mês de abril, a gente participou de um manifesto em Goiânia contra o aumento da passagem, onde a gente pôde perceber que em pleno século XXI, onde a gente tem uma ampla discussão democrática, a gente ainda percebe mazelas da ditadura militar, onde os manifestantes que foram às ruas, não só estudantes, mas também a população de Goiânia, que foi às ruas para brigar contra o aumento da passagem, sofreram violências graves das forças policiais da cidade de Goiânia, no qual ali o movimento estudantil nacional decretou guerra a toda essa repressão, e no dia 2 de junho a gente colocou 10 mil estudantes nas ruas de Goiânia, e Magéense esteve presente. A gente levou uma pequena delegação de 5 pessoas,
para participar desse manifesto, que pedia não só a anistia desses manifestantes, a galera do DCE, da Universidade Federal de Goiânia, que foi presa por estar na rua se manifestando. A gente pedia não só a anistia, porque a gente compreende que num Brasil onde a gente diz ser um Brasil para todos, como é o próprio slogan da presidente Dilma, um país rico sem pobreza, que a gente não aceita que em pleno século XXI a pessoa seja presa por estar manifestando seus ideais, a sua liberdade de expressão. E em Magé isso tem tomado uma proporção muito grande. A gente acabou de sair agora de uma passeata em Magé que foi contra a corrupção, contra esse aumento de passagem abusivo, já que já é o segundo aumento de passagem menos aí de 2 anos. A gente era R$ 2,00, foi para R$ 2,30, agora está em R$ 2,50. Então a gente conseguiu colocar ali 5.000 pessoas na rua cantando a mesma entonação, a mesma palavra de ordem, com o mesmo sentimento de que pede para a cidade mudar, entendeu? E não só isso, a gente acabou de sair de uma passeata com aproximadamente 1.500 pessoas na CRT, onde uma agência pediu ali a isenção do pedágio, que já é concedido até para os moradores ali da Vila Inca. A gente quer que isso abranja a toda a população magense, porque compreendemos de que todas as cidades nas proximidades aqui, Magé, Guapimirim, Teresópolis, Petrópolis, Caxias, Magé é que mais sofre com praça de pedágio. A gente tem quase 3 a 5 praças de pedágio na nossa cidade. Multiplicadas por 2, se me permite, Felipe, porque é ida e volta. Exatamente. Na verdade. Então, uma tarifa de R$ 12,20 faz com que o magiense, para atravessar de um distrito para o outro, doutor Tiago Uma, ele tenha que comprar esse pãozinho, se for a padaria, pagar pelo menos aí uns R$ 30 para comer e tomar o café da manhã. Exatamente, entendeu? Então assim, a gente sai dessa reunião, montamos uma comissão no dia da manifestação da CRT, que foi nessa última sexta-feira, onde teve composição mais ou menos de 20 pessoas, onde tivemos presente a OAB, representada ali pela doutora Adélia Vargas, que é participante da Ordem dos Advogados. Tivemos também presente vários movimentos, movimento estudantil, movimento social, associações de moradores presentes, movimentos sindicais, alguns partidos que abraçam essa causa da isenção do pedágio, entendeu? Porque nós compreendemos que o pedágio impossibilita... Nós vamos chegar aí, só um instantinho, Felipe, que eu quero abordar um outro assunto aqui. Essa situação do pedágio é uma situação que, dentro do nosso município, dentro do contexto municipal, é um assunto de suma importância. Ele traz prejuízos inumeráveis, incalculáveis ao nosso município de Magé, da nossa humilde cidade de Magé, seja em função de instalação de empresas na nossa cidade, seja em função do desenvolvimento, em suma. A gente vai pedir uma pausazinha agora para o Felipe, a gente vai conversar agora com o doutor Tiago Uma, que é presidente da Comissão de Assuntos para o Município. Mas antes, doutor Tiago, a gente queria falar um pouco dessa participação da OAB em todo esse movimento e da importância desse órgão, que é de suma importância também na regularização, na fiscalização, na organização, já que vocês são os detentores das regras que estabelecem o Estado de Direito. Ou seja, através das leis que vocês representam e são operadores do direito. De que forma o senhor vê a inserção da OAB como observadora, vamos colocar assim, de que forma caminha a legalidade no Brasil? Nós vivemos num Estado de direito democrático. Isso, na sua visão e na visão da OAB, tem acontecido dessa forma? Bom, primeiramente, bom dia a todos os espectadores, bom dia a mim, bom dia ao Felipe. É com imenso prazer que a gente vem aqui, né, dar uma pequena contribuição. Eu posso falar um pouco da nossa opinião pessoal a respeito dessa movimentação, né, mas o que eu tenho visto é que a OAB nos últimos anos, desde da eleição do nosso ex-presidente, o Adi Damus, para a presidência da seccional, retomou esse viés democrático, né, da forma de gerir a instituição.
participando das lutas democráticas, participando de assuntos de interesse da população como um todo, né? A OAB atuou massivamente agora nessas manifestações que ocorreram no Rio de Janeiro para garantir a preservação dos direitos constitucionais do cidadão, do povo que estava ali legitimamente exigindo que o seu direito seja preservado. Tá? E da mesma forma a gente tem seguido essa orientação aqui em Magé também. Toda manifestação que a OAB procura estar presente, procura discutir o assunto com antecedência para a gente poder ter um posicionamento adotado, né, com coerência, dentro da legalidade, dentro do respeito pelas instituições públicas e privadas e principalmente da sociedade civil. Isso é o nosso norte, é que a sociedade seja preservada em todos os seus direitos. Tá? O Estado Democrático de Direito aqui no Brasil, ele é bem avançado. Desde a Constituição de 88, né, com a Constituição Cidadã, o Estado Democrático de Direito passou a ser cumprido de fato. Né? Uma conquista do povo brasileiro, sem dúvida, né? Na década de 80 nós tivemos Constituição Cidadã, como bem colocou o Dr. Tiago Uno. Sim, nós tivemos a marcha dos 100 mil na década de 80, né? Se eu não me engano nos anos de 84, eu ainda era uma criança, mas eu ouvi muito falar isso na televisão e depois fora Collor. Isso foi um processo de retomada da democracia depois de quase 30 anos de chumbo, que ainda deixam marcas, tem resquícios da ditadura até hoje presentes na nossa sociedade. É a forma truculenta que a polícia vem agindo e as elites governantes ainda acham que comandam as rédeas do povo como se o povo fosse algum animal que pudesse ser controlado. Não é por aí. A Constituição é clara, nós temos arcabouços legais suficientes para garantir o direito do povo e de todos os cidadãos. Só resta cumprir. Esses direitos precisam ser cumpridos. É aí, doutor Uma, que o senhor acha que entra justamente toda essa onda de manifestação que seria traduzida em cobrança desses direitos constitucionais que não se fazem valer, não vale, essa regra só vale no papel, na Magna Lex, na Carta Magna do país, e o povo agora vai às ruas cobrar esses direitos. Seria mais ou menos isso? Seria exatamente isso. Assim, dizem que o gigante acordou, mas antes tarde do que nunca, né? Porque já tinha passado da hora disso acontecer mesmo. Essa pressão popular é legítima e ela é um ponto importantíssimo para se exigir que os governantes apliquem na prática o que a lei já prevê. Não tem que se criar a lei, não tem que se inventar, basta se aplicar o que existe hoje. Se a gente conseguir aplicar o que existe, o Brasil seria um país muito melhor. Entendeu? O que falta é vontade política. A gente tem que quebrar esse paradigma de que as elites governantes decidem o que o povo quer e o que é bom para o povo. Eu queria falar um pouquinho sobre esse assunto também, doutor Uma, que o que ocorre é o seguinte: nós vivemos num sistema mais ou menos formatado. Então, o poder hoje partidário é muito grande, ou seja, a participação ativa da população, do cidadão no modo geral, quando se fala em política, ela é representativa. É uma democracia representativa. Você não sai candidato do nada, se coloca e tenha ou não o direito de ser eleito. É preciso que você se filie ao partido, esse partido faça todo um trabalho, e a gente sabe que existe privilégio de partido X, partido A, B ou C, existem partidos de aluguéis. É uma desorganização partidária muito grande dentro desse sistema. Me parece que desorganiza um pouco esse sistema estruturado dentro de uma analogia com democracia, até participativa. Hoje, qual é a participação do cidadão no processo político nacional? É do voto obrigatório de, no dia determinado, ir lá e votar, voltar para casa e acabou a participação. Como é que o senhor vê isso e o senhor acredita que possa haver, a partir de agora, uma transformação também? Já se discute isso nas ruas, dessa mudança de forma da participação efetiva da população brasileira no direcionamento político do país e da nação. Esse aspecto é um pouquinho mais técnico. Por quê? A nossa democracia ela é representativa sim. Nós temos um sistema político eleitoral que se dá mediante a representação, né,
por partidos políticos que são obrigatórios para a eleição dos vereadores, dos deputados estaduais e federais, senadores e dos cargos executivos, governador, presidente e prefeito, né? Esse é um sistema até bom, só que o problema é que houve um desvio na finalidade desses institutos. Alguns grupos políticos que já se perpetuam já há décadas, como você falou que ocorreu no nosso município, tomaram conta das agremiações partidárias e se afastaram da mobilização popular. Então, isso está ocasionando a falência, está ocorrendo o descrédito popular nessas instituições democráticas, nessas instituições públicas, né? E isso é ruim, porque o governo pode ser ruim, mas o Estado não é o governo. O Estado ele tem que ser preservado. O Estado é a garantia de que o cidadão vai ter voz e vai ter a lei respeitada. Mesmo porque o princípio da democracia é esse, é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Exatamente. O povo tem que chegar lá, tem que exigir. Hoje, essas manifestações revelam uma necessidade clara e premente de se fazer uma reforma política. Para quê? Para tentar tirar da mão dessas elites, desses caciques, né, esse tamanho poderio que é baseado na economia, um poder financeiro, e dar mais injeção de ânimo ao povo, fazer com que o povo se interesse em participar da vida política, inclusive da vida política eleitoral, porque são coisas distintas. Sim. A participação política é isso que a gente está fazendo aqui, o que está sendo feito nas ruas, isso é político. Esse discurso de, nós somos um movimento apolítico, isso não existe. Aí eu quero chegar um instantinho, pedir licença ao doutor Tiago Uma, vou voltar para o Felipe para falar justamente disso, doutor. E o Felipe nos falava há momentos atrás aqui, dessa participação, principalmente da juventude que a gente vê nas ruas, dos movimentos estudantis, e falava também da participação de alguns partidos. Eu te perguntaria o seguinte: os partidos, na verdade, Felipe, até agora, eles não têm se mostrado, eu não diria contra as aspirações da população, mas também nada fazem para colaborar em função de algumas reivindicações. Todavia, no momento em que o povo toma as ruas, em que esses jovens, esses estudantes vão à rua reivindicar, eles são os primeiros a tomar carona. Até que ponto você acha isso, seja ou não sadio, para colaborar com essas aspirações de reivindicações que ocorrem por todo o país? Olha, assim, é muito complexo esse assunto. A gente falar que os partidos nunca não faziam lutas e não compunham a luta das classes, a luta do povo brasileiro, porque a gente vem de uma série de movimentos desde a época ali dos anos da ditadura militar, fora Collor, que vinha pautando esses últimos 14 anos de governo brasileiro. Os partidos que compõem ali a base da luta das classes, eles sempre fizeram presente. Entendeu? Nós temos ali partidos que sempre discutiram, não só internamente, os assuntos da população brasileira, mas também iam às ruas para reivindicar isso junto a movimentos de juventude, a movimentos estudantis, assim, as centrais sindicais propriamente são uma das maiores mobilizadoras de pautas políticas para a sociedade, entendeu? Nós temos partidos que historicamente foram forjados na luta da população brasileira, na luta do trabalhador. Nós temos aí o partido mais antigo do Brasil, que é o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, que todavia sempre pautou a luta da classe brasileira, a luta contra o aumento da passagem, a luta do proletariado, de uma sociedade mais justa e igualitária para todos. A gente tem outros partidos que também fizeram, assim como o PT, o PDT de Leonel Brizola, que enquanto governador do estado do Rio de Janeiro foi um dos governos que mais investiu no sistema de educação pública, entendeu? Então, acho que dizer que os partidos políticos não se faziam luta é um próprio equívoco da população hoje, dessa elite governamental, que acha que todo e qualquer partido quer tirar proveito disso, e na verdade não é. Acho que a gente chega num consenso... Você acredita hoje que seja uma união de forças? Sim, é um momento de unir forças e não dividir. Porque a gente estava até falando na última reunião que nós tivemos dos movimentos estudantis, que foi até em Goiânia, que quem está acordando agora foi o povo. Mas os movimentos estudantis, as centrais sindicais, os movimentos sociais, alguns partidos políticos, eles sempre tiveram acordado para o que está acontecendo.
Não foi de hoje que a juventude brasileira e os partidos, os sindicatos, lutam contra o aumento da passagem. O aumento da passagem é uma luta histórica no estado do Rio de Janeiro e no Brasil como um todo. Entendeu? Nós vivemos aí, mas já tem a passagem mais cara do estado do Rio de Janeiro, por quilometragem. Acaba que Caxias, quem vai de Caxias para Nova Iguaçu paga 2 e pouco, e aqui a gente para ir a Caxias paga 5,60 e agora aumentou de novo. Entendeu? Então assim, a luta ela é muito grande e todo mundo se faz presente. Eu acho um momento como esse primordial da aglutinação de forças. Felipe, no município de Magé, todo esse movimento já tem dado alguns frutos. Ou seja, essas reivindicações constitucionais, que são direitos garantidos através de uma Constituição que foi batizada como cidadã, pela propriedade dos direitos de conquista do próprio cidadão brasileiro, que foram estendidas e ali escritas e registradas naquele documento magno do país, eu te diria o seguinte: vocês estão indo para a rua, começam a avançar e começam a fazer algumas conquistas. Vocês fizeram uma manifestação da CRT que na segunda-feira, me parece, na Praia de Mauá, já houve ali um fórum para se discutir com alguns representantes da sociedade civil, junto com dirigentes e gestores da CRT, para começar a delinear um plano ali estratégico para privilegiar ou não algumas isenções. Em suma, ontem houve uma manifestação na porta da Prefeitura Municipal em que se cobrava ali uma classe específica que não foi privilegiada na votação da Câmara Municipal por questões que a gente não precisa discutir aqui, que me parece que foi de legalidade, doutor Si, porque já existia a lei, não existia, então ficaram 3 faixas de classe, dentre elas a saúde e o professor. E ontem, com essa manifestação, através de alguns representantes dessa classe, foram lá e já começaram a abrir uma porta de discussão sobre esse assunto. Em suma, se avança em todos os sentidos. Como é que você vê isso aí dentro do município e o que vocês pretendem a partir de agora, dando ou não continuidade? E me parece que modificou, houve um cambiamento na concepção de se tratar de determinados assuntos da cidade, com a vantagem de hoje, acima de tudo, poder participar, ou seja, poder se discutir com o poder público, seja ele municipal, federal ou estadual. É como você falou, um governo ele tem que ser feito com o povo, para o povo e do povo. Não dá para a gente discutir um plano de cidade sem a consulta popular. Então eu acho que isso tem que ser consultado. E aí quando você fala da manifestação que os sindicatos e servidores públicos fizeram ontem, foi uma manifestação que ao nosso ver, a nossa avaliação, é uma manifestação muito válida. Porque brigar pela reposição salarial é o direito de qualquer servidor público municipal e servidor público brasileiro. Entendeu? Então acho que fizeram certo, inclusive era uma das pautas de reivindicação da manifestação que nós fizemos, que reuniu 5.000 pessoas de toda a cidade, que era a reposição salarial dos profissionais da educação, dos profissionais da saúde, entendeu? E a gente acha que a gestão pública ela tem que botar isso para discussão. E logo a gente parte também para princípios de que a gente pede a revogação da passagem, que a passagem volte a ser o que é aprovado por lei, que o valor aprovado pela Câmara Municipal na última reunião que nós tivemos com a Câmara, nós fomos consultados, o valor aprovado é R$2, não é R$2,30, não é R$2,50, é R$2. Então a gente pede essa revogação imediata, entendeu? A gente pede também ali a questão da contratação de novos médicos dos hospitais municipais, porque a gente não aguenta ver uma cidade que funcione com uma linha muito baixa de contratação de médicos, tendo que médicos se deslocar, a gente vê um desdobramento ali da Prefeitura Municipal em tentar trazer novos médicos. Então a gente acha que o melhor caminho para isso tudo é a abertura de um concurso específico para essa área, para trazer novos médicos para a cidade. Porque senão a gente cai naquele velho ditado popular mageense, que a prefeitura é um cabide de emprego, e não é isso que ninguém quer. A gente quer que uma gestão pública ela seja feita com concursados, e que esses concursados venham para a cidade, e que na maioria das vezes que esses concursados sejam mageenses, porque é a maior prioridade, entendeu? Mas aí são várias pautas. A gente pede a questão ali do fim do sucateamento, como eu falei, das escolas municipais, onde a gente tem ali cerca de 30% a 40% do orçamento público investidos na educação,
a revitalização dos PSFs. Nós vamos chegar aí, Felipe, a cada pontuação dessas reivindicações. Eu vou voltar agora para o doutor Tiago Uma, falando o seguinte: doutor Tiago, sem dúvida nenhuma, essa capacidade da população e da nação brasileira irem às ruas, fazerem essas reivindicações, é de uma força muito grande. Isso aliado, como órgão, como a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela, quando resolve abraçar essa causa, fomentando a essa grande massa e dando respaldo jurídico, parece que a coisa fica mais séria, fica mais completa, a coisa fica mais formatada, e por isso essas reivindicações, elas são mais rapidamente atendidas. O senhor vê dessa forma também? E pode fazer um comentário a respeito dessa participação da OAB junto, principalmente trazendo o nosso caso aqui para o município de Magé? Podem trazer um efeito com maior celeridade? É o que se espera, né? É o que se espera, porque todo o país ele é organizado na base de leis. Leis de diferentes hierarquias, mas todo o país tem leis. Se não tivesse lei, ia ser uma anarquia, né? Então, o que acontece? Nós, advogados, nós passamos anos estudando e continuamos estudando depois de formado, depois que saímos da faculdade, estudando as leis do país, o direito, que é maior do que as leis. O direito, ele nasce da própria essência humana, né? E daí surgem as leis para regular essas relações humanas. Então, nós temos um conhecimento técnico que a grande massa não tem. E nossa obrigação é fornecer subsídios, fornecer elementos para que o povo discuta, entenda melhor como funciona o jogo, essa regra, o jogo democrático, que é pautado nessas regras chamadas de leis, e que busquem os caminhos que possam alterar a realidade que está errada. Então a OAB tem que ter, é uma obrigação constitucional. A criação da OAB também está prevista na Constituição Federal, que tem essa função social de intervir, de buscar o aprimoramento da cidadania, dos direitos humanos. Então a OAB não pode se furtar. Se a OAB negligenciar essa participação, ela está agindo contra a lei. Mesmo porque, doutor, a OAB, o advogado, ele teve uma participação privilegiada, né, como prerrogativa dentro da Constituição brasileira. Sim, é a única profissão, né, que no Brasil ela é prevista dentro da Constituição. Enquanto profissão privada, ela constitui um munus público, que é justamente esse revestimento de interesse público na profissão da advocacia. Isso até para acentuar um pouco da importância da OAB como participação no cenário nacional, no cenário político nacional. Claro, claro, e a gente aqui em Magé está tentando buscar isso também, essa aproximação com os movimentos sociais, com a União Municipal dos Estudantes Secundaristas. A gente está tentando uma aproximação maior também com o Sindicato dos Servidores Públicos. A gente quer, né, com a Comameia, que representa as associações de moradores de todo o município, a gente quer essa proximidade, a gente quer esse fórum, porque a Constituição prevê que todo governo ele seja participativo. Na questão do orçamento público, do meio ambiente, da saúde, tudo é para ser discutido com o povo. Falávamos isso, inclusive, numa entrevista segunda-feira, tiveram alguns secretários aqui, principalmente de planejamento, onde a gente começa a colocar em discussão o planejamento, o plano diretor da cidade, baseado justamente num plano diretor participativo e sustentável. Com certeza. Aí o que acontece? O governo ele tem a obrigação de levar essas discussões ao povo, de forma mais ampla e democrática possível. Quando isso não acontece, aí o povo tem que reivindicar, tem que buscar o seu direito. E por isso que ocorrem essas manifestações que são legítimas, tem que buscar, tem que abrir, esse diálogo tem que ser aberto. Esse diálogo é imprescindível para o avanço do nosso município. Entendeu? Eu acho que a gente está no caminho certo e tem que aumentar. A gente já volta daqui a pouquinho, fazendo uma discussão que é muito ampla sobre esse Acorda Brasil. O gigante acordou. E a gente está aqui com o presidente da União Magiense dos Estudantes Secundaristas, o Felipe Santana, e aqui do nosso lado também o doutor Tiago Uma,
que é representante presidente da Comissão de Assuntos Municipais da OAB do município de Bagé, Guapimirim, que a gente já antecipadamente aqui, antes de encerrar esse primeiro bloco, manda um abraço lá para o doutor Edson Freitas, que é o nosso amigo do coração e representante presidente da OAB, dessa importante instituição aqui no município de Bagé. Segura aí que a gente já está voltando. Moradia, saneamento, mobilidade, planejamento urbano. Estas são necessidades que você pode ajudar a resolver. Cuidar do futuro da sua cidade não é uma obrigação só do poder público. Também está em suas mãos. Participe da 5ª Conferência Municipal das Cidades com o tema Quem muda a cidade somos nós. Reforma urbana já. E faça parte da mudança que sua cidade precisa. Estamos agora retornando com esse segundo bloco aqui das discussões do movimento globalizado que vive o mundo nesse momento. Aqui com a gente o Dr. Tiago, que é presidente da Comissão de Assuntos Municipais da OAB, e o Felipe Santana, que é o presidente da União Magiense dos Estudantes Secundários do município de Magé. Não é isso, Felipe? E a gente continua discutindo aqui o rumo dessas manifestações que tomaram as ruas do país, da nação, do mundo e do município de Magé. A gente volta agora com o Felipe aqui, falando sobre uma intervenção que a gente já vai ter aqui, Felipe, que é a Jornada Mundial da Juventude. E ontem, através da mídia, a gente viu uma declaração muito importante do Papa. Primeiro, que ele apoia essa movimentação e essa onda de reivindicação que vem sendo feita no Brasil. Ele estará aqui no meio do mês aqui de julho, no Rio de Janeiro, e interessantemente a mídia divulgou ontem que será colocado em pauta esse apoio e, vamos dizer assim, uma série de debates na visitação do Papa no Rio de Janeiro sobre essas manifestações. Como é que você vê esse movimento da juventude, movimento mundial no Rio de Janeiro, e até onde isso pode colaborar também com essas manifestações? Eu acho que isso é de total importância, e aí eu vejo fiquei sabendo assim que eu cheguei aqui na redação, desse posicionamento do Papa Francisco, de total importância, porque é muito bom ver que essa pressão popular que o mundo inteiro tem feito, não só o Brasil, mas que aqui no Brasil tem tomado grandes proporções, dele se tornar não só favorável, mas também se colocar à disposição para que a Igreja Católica discuta esses assuntos. A gente tem pautas também que são pautas que não são discutidas na Igreja, como um projeto que foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos que institui a cura gay como se a homossexualidade fosse uma doença, entendeu? Então, quando a gente tem o auge ali da liderança religiosa da Igreja Católica se posicionando favorável e se colocando à disposição para discutir esse assunto, acho que é de total avalia, total liberdade, aceitação. Eu acho que tem que unir forças mesmo, tem que pegar todos os segmentos da sociedade, não só a Igreja Católica, os protestantes, o pessoal que é do espiritismo, e de fazer uma grande discussão, porque não é um assunto de segmentos religiosos, essas manifestações, é um assunto da população brasileira. E a população brasileira é isso, a população brasileira é católica, evangélica, de umbanda, de candomblé, é de igreja protestante, de manassés, é de tudo quanto é religião, é de tudo quanto é cor. E a gente fala até que a gente viu e vê hoje nas ruas uma manifestação do que a gente falava alguns anos atrás, uma manifestação pintada nas cores do Brasil, onde você tem um negro, você tem um branco, você tem um homem, toda uma mulher, diversidade, todo mundo gritando e brigando pelo mesmo direito. Que é um direito constitucional que também, é um direito constitucional. da opção religiosa. Exatamente. Então, assim, é de muita importância, acho muito válido. Acho que o Papa ele ganha muitos pontos para a população brasileira em se colocar
nesse posicionamento não só nacional, mas como internacional. Porque quando a igreja dá um posicionamento, ela voa a todos os cantos do mundo, no mundo inteiro, e todo mundo sabe, e acho que tem que ser assim. É válido. Felipe, eu gostaria de fazer um outro questionamento também, que você fizesse um breve relato do posicionamento da Magé política hoje e da Magé política de 2 anos atrás. Como é que você sente isso? Qual é o sentimento do jovem que faz todas essas manifestações em relação a essa transição democrática que passou o município? Qual o seu posicionamento hoje? Melhorou, piorou, está mais ou menos? Em suma, faz um balanço aí para a gente do que é a gestão hoje desse governo que está instaurado no município de Magé, um pouco paralelamente com o de outrora. Olha, a gente conseguiu ver nessa mudança de governantes aqui no nosso município, de que alguns avanços foram dados, e que são avanços importantes para a resolução dos problemas sociais magéenses, que são grandes, porque são problemas que não começaram ontem, são problemas que vêm ali já há 3 décadas se arrastando pela cidade, entendeu? E para a gente do movimento estudantil, a gente vê que a partir do momento onde a gestão pública ela se põe à disposição para discutir o PPA, para se discutir uma conferência municipal com ampla participação da sociedade, como foi as 2 maiores conferências municipais da cidade, que foi a primeira foi a Conferência de Transparência Pública e Controle Social, foram a participação de 800 pessoas mais ou menos, e a segunda maior foi a Conferência Municipal de Juventude, onde tivemos participação de 400 delegados eleitos na base, de que se inscreveram, que foram às ruas se mobilizando, trazendo gente para aglutinar a conferência e fazer uma discussão ampla da sociedade. Agora, o que também é válido ressaltar, de que por mais que esses avanços foram dados, tem muita coisa ainda a ser feita. E por isso que o movimento estudantil ele não descansa. A gente consegue ver hoje que a gente evoluiu bastante no que tange ao movimento estudantil, da aceitação do movimento na cabeça da galera, onde a gente tinha 2 anos atrás um movimento estudantil esquecido, e hoje a gente tem um movimento estudantil aceso na cabeça do estudante magéense, entendeu? Onde a gente consegue fazer a discussão dentro da escola estadual, que é de importância e total discussão a nível do Estado, mas a gente também faz uma discussão municipal, onde os alunos se põem a preocupação do que está acontecendo no município, de quem vai ser o gestor que vai gerir o município por 4 anos, do que a Câmara está aprovando, de como é que está a questão do ônibus universitário, do que a Câmara tem pensado para resolver o problema do passe livre, que a gente conseguiu ali depois de 14 anos de fundação da entidade municipal dos estudantes. Uma das maiores conquistas do movimento estudantil foi no último ano, da gente conseguir fazer com que todo e qualquer estudante de escola municipal da cidade tenha o cartão Rio Card para pegar o ônibus. Foi uma conquista do movimento estudantil. A atuação da Câmara de Magé, Câmara Municipal de Magé, no teu ponto de vista, ela melhorou? Ela avançou? A gente acompanha muito de perto lá, você sabe que a gente faz parte lá da TV Legislativa, a gente que gera lá a TV Legislativa. Qual sua crítica em relação a isso? Avançou? De que forma você vê essa nova Câmara Municipal? Olha, eu vejo essa Câmara com muitos bons olhos. Acho que de todas as formações que eu conheci presencialmente nesses últimos 14 anos de Magé, a gente conseguiu fazer uma Câmara de Vereadores com um amplo debate, com ampla participação. Acho que pela primeira vez eu vejo o vereador participando, subindo a tribuna para fazer intervenção política, para falar sobre os problemas sociais e qual o posicionamento dele. Mas eu acho também que a Câmara ela tem que tomar esses posicionamentos que a gente também cobra do gestor público, de ouvir a população, de passar na rua, conversar com o morador, de saber qual é o problema ali da comunidade, de conversar com o movimento estudantil para saber o que o movimento estudantil pensa para a educação municipal, do que a gente pensa para o PPA da educação, para o PPA da assistência social. Eu acho que esses pontos são predominantes e que a Câmara ela vem acertando. Lógico que a gente não muda uma gestão pública, uma cidade do dia para a noite. É preciso debate político, é preciso construção de trabalho diário, de muita luta do movimento social, da população magense, que é a maior adepta dessas mudanças que estão acontecendo na cidade. Mas eu vejo com bons olhos ali o que a Câmara tem feito nesses últimos 6 meses de gestão de trazer o debate. Apesar de que a gente ainda acha que mais debates precisam ser pautados,
Como, por exemplo, a educação ela tem que ser pautada e a saúde também. São os problemas hoje que são problemas gritantes na sociedade magense, que foi justamente o auge do porquê que o povo foi para a rua reclamar dos assuntos municipais. Ok. Doutor Tiago, há pouco tempo, já que a gente suscitou aqui essa participação desse apoio do Papa, que é muito importante, claro, sem dúvida nenhuma, uma instituição mundial que em qualquer parte do mundo que se vá, a opinião é muito importante, a participação do direcionamento de opiniões da Igreja, principalmente católica, hoje no mundo ainda é muito respeitada. A Constituição brasileira, ela é laica. Eu conversava com o padre há pouco tempo, ele dizia que sim, a Constituição ela é laica, mas não é ateu. Eu vejo um despertamento muito grande hoje, por parte, uma inserção também por parte, principalmente dos católicos, não só dos católicos, dos evangélicos, que a gente não pode separar, eu costumo dizer isso, índio de terra. Se é cidadão, independente da religião dele, e ele tem aspirações, ele também tem desejos a se realizar e vai às ruas também para lutar a favor daquilo que lhe convém a toda a nação. Ao longo desse tempo, existe uma evolução de consciência política, independente de religiosidade, que chegou a culminar hoje nesse despertar da população brasileira e as ruas. O povo hoje está mais politizado? Tá caminhando para isso, sim. E as religiões que eu costumo definir como cristãs e não cristãs, eu não costumo dividir em protestante, evangélico, espiritista ou nada disso, eu gosto de dividir dessa forma. Elas têm uma importância também crucial na formação pessoal, né, da personalidade e intelectual do ser humano. A religião ela é necessária sempre. Eu acho que uma pessoa religiosa ela está mais perto de Deus, ela tem mais discernimento de assuntos, né, como o respeito ao próximo, ao mais velho, né, o direito, até onde vai o direito dela, onde começa o direito do outro. Isso são ensinamentos que a gente aprende de criança em qualquer religião. Eles têm essa doutrina e isso é importante para a formação pessoal. E voltando à história do Estado laico, realmente a Constituição brasileira de 88, ela garante a absoluta liberdade religiosa. Isso significa dizer que todo ser humano ele tem a possibilidade de exercer, de professar a religião que ele quiser, inclusive de fundar a igreja, de criar religiões novas. Por isso que a gente vê denominações de menor contingente hoje em dia. Mas isso está amparado. E por isso que o Brasil é um Estado laico. O Estado laico significa que o Brasil não tem religião oficial. O Estado ele não pode impor aos seus cidadãos que professem ou que sigam qualquer culto religioso, tá? Mas não quer dizer que ele seja ateu. Até porque na própria Constituição diz em seu preâmbulo, né, sob a proteção de Deus, nós, representantes do povo brasileiro, promulgamos essa Constituição. O que causa uma certa discussão em relação a ser ou não laico. Eu não vejo, porque essa entraria numa discussão técnica que eu acho que talvez as pessoas que estão levantando essa situação não estejam preparadas a fazer. Porque laico é isso, porque o país ele tem liberdade, o cidadão tem liberdade para escolher a sua religião. O governo não pode impor isso a ninguém. Mas em momento nenhum ele diz que o Brasil não tem Deus como seu protetor. Ele não renega Deus em momento nenhum. E o Papa, ele tem uma base jesuíta. Então, dentro da congregação religiosa católica, apostólica romana, são dois segmentos que são muito mais próximos da população, os jesuítas e os franciscanos. Então, o Papa Francisco, lá em Buenos Aires, ele já vinha desde a sua época de padre, depois de bispo, nessa luta democrática, nessa luta... É aí que eu quero chegar, doutor, porque se discute muito pouco política dentro das igrejas, dentro das religiões, no modo geral. Pelo menos é uma visão que a gente tem externa. Eu não sei, como eu não sou um praticante, vamos dizer assim, assíduo de qualquer religião, eu não sei se lá dentro existe, vamos dizer assim, momentos de questionamentos, de colocações políticas e orientações. O que se vê, na verdade, é que o cidadão, de uma hora para outra, ele tomou um posicionamento político
independente de religião, que a gente sabe que aqui todo mundo tem ou não uma religião, ele foi às ruas e começa a fazer reivindicações que começam a dar certo, que começam a trazer frutos em prol, acima de tudo, que não são individuais, são difusos, são projetos que privilegiam a nação brasileira. Que fenômeno é esse que aconteceu? Mas não é de uma hora para outra não, Toninho. Isso é uma coisa que vem sendo construída já há muitos anos e vai galgando posições importantes no seio da sociedade e dentro das próprias religiões, as igrejas e todas as religiões, elas discutem política sim. Hoje nós temos bancadas religiosas importantes, que exercem papel importante na vida institucional do Brasil. E desde a década de 80, ou talvez final da década de 70, que dentro da própria Igreja Católica surgiu um movimento chamado Teologia da Libertação, que tendia a aproximar a religião católica do povo mais humilde e discutir a política, porque a religião ela tem que ser voltada para o povo, que também são seus grandes fiéis. E esses grandes fiéis estão inseridos num contexto político, né, que é o Estado. Então, isso foi sendo galgado aos poucos, foi sendo aprimorado, melhorado, e hoje nós temos discussões em toda religião tem discussão política sim, e hoje eles estão presentes em todos os movimentos. Isso é legítimo, isso é necessário. E não, por isso que eu digo, não foi de uma hora para outra. Essa situação que a gente está vivendo agora é causada por um amadurecimento, é como se fosse uma fruta, é um amadurecimento democrático do povo brasileiro. Eu fiz essa colocação, doutor Tiago Uma, porque eu vou passar para o Felipe agora, porque me ocorreu um fenômeno, a coisa foi mais ou menos assim. Uma semana antes dessas manifestações tomarem as ruas, eu me lembro muito bem, que eu acompanho diretamente a imprensa midiática principalmente, e há uma semana, precisamente antes dessas manifestações acontecerem nas ruas, saiu uma estatística de aprovação do governo Dilma, em que ela já constava com nada mais nada menos de 62% da aprovação do povo brasileiro. Uma semana depois, o povo foi à rua e começa a discutir várias questões e culminou inclusive ali com as vaias, na inauguração lá do Maracanã, da abertura da Copa, que foi lá no Mané Garrincha, se não esteja equivocado. Então, começou ali uma vaia. A partir daquele momento, um governo que até então tinha 62% de aprovação, já não tinha mais aquela aprovação, pelo menos no que se refere à manifestação popular que estava ali naquele momento. Como é que você vê isso, Felipe? O que a gente tem que pensar muito claramente é de que essas manifestações, elas não são manifestações de ataque pessoal. Não é a presidenta Dilma que perdeu a sua credibilidade perante o povo brasileiro. É o cenário político que se descredibilizou. A gente tem ali uma grande revolta da população brasileira com vários e vários parlamentares brasileiros. Entendeu? E aí acaba assim respingando na presidenta Dilma por ser a grande comandante desse barco que a gente chama de Brasil. Entendeu? Então assim, não é a Dilma que perdeu sua credibilidade, está com 62%, agora está com 58%, está caindo, aí tem o Serra que está subindo, a Marina que está chegando. Não é o presidente da República que está perdendo a credibilidade, é o cenário político brasileiro que perdeu sua credibilidade perante o povo, por se afastar um pouco da luta das bases, por ter partidos que foram forjados nas bases e que se ao longo ali com a conquista foram crescendo no cenário político, se afastou da luta das classes, entendeu? Então ele perdeu sua credibilidade. Então é isso que está acontecendo. A revolta do povo não é com uma pessoa específica, é com um assunto global. Constituição de um modo geral? Constituição de modo geral. Da forma que está formatado, vamos dizer assim, seja o sistema político nacional. O senhor pensa assim também, doutor Tiago? Bom, eu sou um pouco cético em relação a essas pesquisas. Eu acho que tudo depende da abordagem que é ofertada ao entrevistado nessa hora da pesquisa. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente já viu isso durante vários tempos, que existem manifestações tendenciosas a orientar a opinião popular. É aí que eu queria chegar, porque já se falou em alguma coisa de uma
orquestração, vamos dizer assim, de uma derrubada de um governo em transição em detrimento de outro? Eu acho difícil, hoje até o advento da internet, a mídia está muito ampla, tanto que nós estamos aqui, temos essa oportunidade, né, que é um privilégio para a Magé. Eu acho que a gente nunca teve um canal aberto de discussão com tanta qualidade aqui em Magé. Nós tínhamos alguns jornais pequenos, mas que não tinham uma amplitude ainda maior. Hoje isso aqui é fantástico e eu acho que é muito difícil, né, se orquestrar qualquer tipo de golpe político para derrubar um governo instituído, até porque a base dele, lá na origem, é democrática e as pautas que têm sido discutidas e aprovadas têm identidade com o povo muito mais do que o governo anterior tinha. Então, se você fizer uma comparação entre os 8 anos de Fernando Henrique e depois 8 anos de Lula e agora 2 da Dilma, as diferenças são gritantes. O povo cresceu muito, inclusive foi dada essa oportunidade de se manifestar contra o próprio governo. Isso é extremamente positivo. Eu acho que a gente tem que caminhar para frente, a democracia. É um exercício pleno de democracia. E tem que avançar, tem que melhorar, porque se foi estabelecida uma pauta, né, ao povo de cumprimento de melhoria da educação, da saúde e tal, e está deixando a desejar, acho que a gente tem que brigar para melhorar sim. Mas tem que tomar cuidado para não cair na armadilha de retornar ao grupo anterior, que a gente sabe que não tem esse compromisso com o povo. O compromisso são com os banqueiros, com o FMI, com organismos internacionais que só vêm aqui no Brasil sugar o nosso dinheiro. Né? O desemprego diminuiu, está longe de ser o ideal, mas diminuiu. O setor naval está aquecido, né? O petrolífero cresceu muito. Na época de Fernando Henrique, a Petrobras mandava a plataforma para ser construída lá em Singapura. Hoje se constrói aqui no Parque Naval do Rio de Janeiro. Então é outra ótica. Então isso a gente tem que estar atento. Eu acho que essas manifestações são positivas e tudo isso vai refletir, até porque quando os candidatos colocarem seus argumentos para discussão, inclusive os candidatos do governo, esse cenário da opinião popular, da desaprovação repentina, vai mudar. Pode ter certeza que com os argumentos, né, devidamente fundamentados e comprovados, esse aspecto vai mudar. Acompanhado com essas conquistas. E com as concessões que vão ser feitas também legitimamente conquistadas pelo povo, a aprovação da presidente Dilma vai aumentar e eu não vejo hoje no cenário político ninguém que consiga fazer frente a ela. Não. Felipe, aonde nós estamos e para onde nós vamos? Bom, acho que a gente conseguiu chegar no município de Magé num momento onde a gente tem uma grande discussão com a sociedade magiense e com a sociedade brasileira como um todo, de que a sociedade está insatisfeita com espaços vagarosos que a gestão pública vem dando e que a gente espera que esses espaços comecem a aumentar e que o município corra. A gente não quer que o município ande, a gente quer que o município corra e corra passos largos para avançar. As manifestações, elas não pararam, elas estão andando de acordo com o que está acontecendo a nível nacional e a gente aqui acredita que se aproxima-se uma nova manifestação no município de Magé para cobrar da gestão pública o que foi feito desde a primeira manifestação, qual o posicionamento do governo. O povo quer ouvir o executivo, quer ouvir o legislativo do que eles pensam para a cidade. Aí eu acho importante, tanto o executivo quanto o legislativo, fazer uma grande reunião, não só com os movimentos sociais, para discutir o plano da cidade, assim como a presidente Dilma fez, mas também fazer uma grande audiência pública com a população magense para se discutir o plano diretor, o PPA, entendeu? E aí a luta ela vai avançando, a luta ela é construída no dia a dia. Uma coisa a gente sabe que, com toda certeza, a luta ela não vai parar. Porque, diferentemente do que algumas pessoas falaram, algumas lideranças, prefeitos de algumas cidades, a luta é pelo menos da passagem, é pela educação. A luta não é só por 20 centavos, a luta não é só porque a escola não está andando do jeito que a gente quer, entendeu? E aí quando a gente conquista investimentos importantes, que é uma das maiores pautas do movimento estudantil, que foi 75% dos royalties do petróleo para a educação pública e garante 25% dos royalties para a saúde,
a gente consegue dar mecanismos para as gestões, e a Imagé se beneficia porque recebe dinheiro de repasse de royalties. A gente cria mecanismo para o governo correr, para reafirmar essa bandeira que a população está levantando, que a gente quer que corra, porque a gente está criando um mecanismo no cenário brasileiro para que isso aconteça. Quando garante os royalties, quando briga pela questão do pré-sal, quando briga pela questão de mais recursos do orçamento federal, do PIB federal para a educação, do PIB para a saúde, para a ciência e tecnologia, quando a gente defende que Magé tem que ter uma universidade federal, pública e de qualidade para a população magiense, para a população que vive ao redor de Magé, quando a gente garante que tem que ter, por exemplo, um ônibus universitário para levar a galera para Niterói, para levar a galera para São Gonçalo, Duque de Caxias, para o Rio de Janeiro. Então, assim, são infinitas as pautas de luta do movimento estudantil, e uma das coisas que a gente garante com toda certeza é que o movimento estudantil ele não é só mais aquele movimento que briga pelo passe livre, mas é um movimento que briga também pela regulamentação do passe livre, mas também pauta diversos assuntos, são assuntos prioritários na sociedade magiense. Mesmo porque vocês representam o futuro dessa nação. Exatamente. E está entregue na mão de vocês essa forma de uma nova condução da nação brasileira. E se vocês não plantarem essa semente agora, quando é que plantarão? Então, Felipe, parabéns aí por todo esse trabalho que vocês têm feito aí junto a essas manifestações. Acima de tudo, isso aí a gente coloca como um elogio para vocês, de forma pacífica, de forma organizada, de forma com que os anarquistas não consigam entrarem, furarem esse bloqueio que vocês estão fazendo, em total comunhão com exercício pleno da democracia, que por uma questão de dever, me parece, doutor, que tem que ser assim, não tem que ser diferente. A democracia, ela requer direitos, mas também requer obrigações. Então, dessa forma, eu parabenizo o movimento de vocês aí por tudo. Queria dizer para você que a rede de TV Web+, o magiaonline.com, está de porta aberta aqui para vocês. É um canal de comunicação de vocês também para com a população magiense, para com os gestores, sejam eles do Poder Executivo, do Legislativo e de toda a sociedade civil. Doutor Tiago Uma, a gente está encerrando a nossa programação aqui. Eu gostaria que você fizesse esse mesmo balanço que eu coloquei para o Felipe. Aonde estamos e para onde vamos? Bom, nós estamos num cenário de melhora, né, de melhora significativa, que eu tenho muita esperança, né, como diz aquele ditado, né, eu sou brasileiro e não desisto nunca. Teimoso? Sou teimoso também, eu acredito, eu tenho essa mania de acreditar que nós vamos sempre conseguir melhoras, né, que a sociedade vai avançar, que a democracia vai se aprimorar cada vez mais. E quem sabe um dia as desigualdades sociais sejam tão pequenas que sejam quase imperceptíveis. Esse eu acho que é o nosso grande sonho, né? É o sonho de toda a luta, de todo mundo que está nesse movimento. Eu também comecei no movimento estudantil, tive essa oportunidade. E hoje eu estou militando na OAB, a gente brigando para contribuir um pouquinho para o nosso município, que é a nossa casa, né? Eu acho que a nossa casa a gente tem que manter sempre limpa, tem que manter sempre organizada, né? E é isso que a gente está tentando fazer aqui em Magé. A gente espera a compreensão de todo cidadão magiense que entre, né, que contribua com essas mobilizações, com essa luta democrática, sem violência, sem xingamentos. Eu acho que não é assim que se resolve. É hora da gente potencializar a nossa energia em prol de causas justas e seguindo a regra do jogo, que com a regra do jogo a gente consegue derrubar os peões que estão errados. Eu acho que é por aí, nós vamos avançar e Magé no futuro próximo aí, 2016 vai ter melhoras, 2020 mais melhoras ainda se Deus quiser. Eu vejo num futuro assim, médio e longo prazo, a gente uma cidade organizada, porque nós temos esse privilégio. Magé, por ter ficado retrógrada, ter ficado tão pequenininha esse tempo todo, hoje nós não temos mazelas que os grandes centros urbanos têm. Se preservou, como São Gonçalo, Caxias, até grande parte de Niterói, Rio, mas já está preservado pequenininho. Então a gente tem condição de, com inteligência, organizar isso aqui para que seja uma cidade modelo
na região metropolitana do Rio de Janeiro. Nós temos que buscar isso. É isso aí, gente. Obrigado e bom dia. Eu vou deixar agora um minutinho para as considerações finais. Vou passar a palavra para o Felipe agora. Felipe, agora é você sozinho com a sua população. Manda o seu recado, abre o coração e eles estão ali esperando que você mande essa mensagem e esse espírito jovem e de lutas, de conquistas que virão aí pela frente. Bom, galera do Magia Online, galera grande estudantada magiense, população, eu acho que a gente pôde ver aqui nessa entrevista um amplo debate dos nossos problemas sociais, de mecanismos que a gente, correntes de pensamentos que a gente busca para resolver esse problema. E eu acho que a população ela tem um papel fundamental em construir, participar dessas lutas, participar desse diálogo de mudança da sociedade, construir uma nova sociedade. E é papel da União Magiense dos Estudantes Secundaristas entrar nas fileiras desse combate, acrescentar o debate político, a inteligência, a irreverência de sempre ter ali gritando que sou brasileiro, que sou magiense com muito orgulho, e buscar essa melhoria. E aí eu digo para vocês, e encerro aqui a minha participação com uma grande frase de um dos maiores revolucionários da história da população jovem, da população mundial, e que também para a gente que é jovem serve como grande referência, que era o nosso querido e saudoso Che Guevara, revolucionário cubano, de que se o presente é de luta, feito de luta, o futuro com certeza nos pertence e a gente vai conseguir mudar essa cidade e botar ela no caminho certo. Poxa, muito bacana. Tiago, desculpa, Felipe, muito obrigado por essa tua participação, dessa tua atenção aqui para com a nossa emissora, em colaboração do desenvolvimento também do nosso humilde Magé, grande e humilde Magé. Doutor Tiago, um minuto para as suas considerações finais, o povo é teu. Então, ok, obrigado. Eu só tenho a agradecer a você, Toninho, a Rede TV Web+, Magia Online, por essa oportunidade de estar mostrando ao povo magiense, né, a importância de se discutir esses assuntos, que aqui a gente deu apenas uma palhinha, porque a gente teria isso aqui, cada tema desse aqui a gente poderia ficar um dia inteiro discutindo e talvez nós não chegássemos numa conclusão, mas pelo menos amadureceríamos grande parte das ideias. Né? Eu acho que é isso, o povo magiense tem essa responsabilidade. Magé sempre foi expoente a nível estadual, né? Desde a época do Império. Então a gente tem que resgatar essa pujança, resgatar essa participação do povo magiense, né? Os anos de ouro que Magé brilhava. E não está distante não, gente. É fácil de fazer isso, basta querer, basta exigir, votar com consciência, vou pensar bem antes de votar, não trocar o seu voto, né, por favores ou por benefícios pequenos e instantâneos, porque a conta eles mandam pra gente depois, tá? Tem que ter consciência e pensar direitinho no que vai fazer, tá? Muito obrigado, povo. Nós é que agradecemos a vocês também pela paciência de estar aqui ouvindo toda esses comentários, né? Essas ponderações que a gente faz em relação ao acontecimento. Na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é registrando cada momento da história que acontece a cores e ao vivo para vocês. A gente espera que depois de ir ao ar essa matéria, vocês possam entrar, comentar, participar ativamente também. Nós teremos aqui mesmo, na redação, no estúdio do Web Jornal Magia Online, da Rede TV Web+, outros debates como esses. E é possível que você também participe aqui com a gente. Faça o seu comentário quando estiver lá no Facebook, na rede social, o que você achou disso, até onde é sadio, faça sua crítica, faça o seu comentário, da forma com que você se sentir melhor, porque o espaço aqui é, acima de tudo, um exercício pleno da democracia nacional. A gente vai ficando por aqui. Antônio Alexandre, para a Rede de TV Web+, magiaonline.com. Muito obrigado e até a próxima.